Bom dia, gente. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez, virtualmente, para dar continuidade aos estudos que nós temos feito no Evangelho de João. Estudos que têm sido muito proveitosos, que têm nos ensinado muito, que têm nos mostrado muita coisa que o evangelista João tem para nos ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo e sua vida. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma oração. Após essa oração, nós vamos ouvir alguns louvores e, em seguida, nós vamos prestar bastante atenção, porque vamos ter o estudo dando continuidade aos pensamentos de antes, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos oferece a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos auxiliado nesses estudos do Evangelho de João e tem nos ensinado muita coisa. Mas nós sabemos que não aprendemos tudo, sabemos que tem tanta coisa ainda para ser aprendida, e por isso nós pedimos que o Senhor continue estando no nosso meio, que o Senhor continue nos auxiliando, continue nos ensinando. Toma o teu servo nas tuas mãos, fala aos nossos corações através dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Justiça.
mereces o meu louvor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Pai, por teu grande amor que me alcançou. Como retribuir tanto amor assim? Deste teu filho tesouro maior pra morrer por mim. A tua intimidade inundou o meu coração. Mereces tudo que eu possa te dar, mereces o meu louvor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Pai, por teu grande amor que me alcançou. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Pai, por teu grande amor que me alcançou. Bom dia, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus, trazendo um ensino da parte do Senhor para nós nessa manhã. Nós vamos estar falando hoje baseado em João capítulo 15. Nossa igreja tem adotado o livro de João e hoje nós vamos estar estudando João capítulo 15. O capítulo 15 ele é muito especial, ele contém apenas 27 versículos. Especialmente hoje, devido ao tempo que nós temos, nós vamos estar compartilhando o estudo apenas do capítulo 1 ao versículo 5, que é a parte que fala sobre a videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus. Mas eu convido você para, após encerrar esse estudo, que você leia e medite em todo o capítulo. São apenas 27 versículos. E vale a pena você estudar, que você vai aprender muito acerca deste livro, e em especial deste capítulo, capítulo 15. O título do nosso estudo nessa manhã é o seguinte: Eu sou a videira verdadeira. João 15, de 1 a 5. Jesus sempre deixou lições importantes para seus discípulos. Agora, em mais um momento após a sua última ceia, ele declara: Eu sou a videira verdadeira. E ele complementa com: Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Cada um de nós que aceitamos a graça de Deus, nós estamos ligados em Jesus e temos que produzir frutos. Mas será que realmente estamos conseguindo? Eu pergunto para você, você tem conseguido dar frutos? Jesus, a videira verdadeira, nos ensinará grandes aprendizados sobre frutos em sua palavra, nessa passagem desse capítulo 15. Então nós vamos ler nesse momento o capítulo de João 15, versículo 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O evangelista João, a descrever seu relato, em sua maioria, ele irá nos dizer a respeito dos milagres, dos discursos, os ensinos realizados por Jesus. Mas ao que parece, ele teve que colocar uma vírgula, pois irá nos descrever a respeito de uma parábola. Apesar do texto sagrado não dizer nada a respeito de ser ou não a parábola, a palavra pode ser explicada da seguinte forma: uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. No relato do texto que nós lemos, João 15, de versículo 1 a 5, nós temos aqui 3 alegorias.
A primeira delas, a videira. A videira é o nosso Senhor Jesus. Temos também a alegoria do lavrador. O lavrador é o nosso Deus. E por fim, temos os ramos, que é os cristãos. Visto que toda vez que o nosso mestre fazia uma comparação por parábola, provavelmente era porque ele tinha visto tal elemento ao longo do seu trajeto, porque assim ficaria mais fácil a compreensão de seus ensinamentos. Então, para melhor entendermos, precisamos analisar de forma rápida o pano de fundo da passagem e também o porquê de sua fala. Jesus, ele acabara de realizar a sua última ceia, está lá em Mateus 16, 17, versículo 30. E ele canta um hino, Mateus 26 e 30. E ele sai a caminho do Monte das Oliveiras, aonde viria ser entregue por Judas. Porém, entre a saída do cenáculo da última ceia e o Monte das Oliveiras, ele começa uma série de ensinamentos aos seus discípulos, descritos no capítulos 14 a 17 do Evangelho de João. Possivelmente, ele vê uma videira no caminho e diz para seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. O Senhor Jesus, ele se identifica então como uma videira. Mas eu pergunto para você, por que o nosso Senhor Jesus, ele se identifica como uma videira verdadeira? Você saberia dizer? Sabe, no Antigo Testamento, a imagem da videira, ela indicava o povo de Israel. O povo era como uma videira que Deus plantou com muito carinho nas encostas das montanhas da Palestina. Mas a videira não correspondeu ao que Deus esperava. Em vez de uvas boas, deu um fruto azedo que não prestava para nada. Jesus é a nova videira, a verdadeira. E numa única frase, ele nos entrega toda a comparação. João 15, versículo 1 e 2, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda. A videira era uma planta comum em Israel naqueles dias, e todos conheciam suas características e os benefícios que ela podia proporcionar. A videira também se identifica como a igreja, com o corpo de Cristo. O seu fruto surge em uma forma de cachos, que fala da união do corpo. As uvas, ela produzem o vinho, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus. Então, no verso 1 do texto 15, do capítulo 15, que nós estamos estudando nessa manhã, já diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, ele se revela como a verdadeira videira. Ele se refere à sua obra como sendo a verdade. E isso significa que não é a religião que é a verdade. O Pai é o dono da videira. É Ele quem cuida e que faz crescer. É Ele que realiza toda a obra do lavrador, limpando, adubando, colhendo os frutos. Aqui nós temos que fazer um parêntese. Nós temos visto nos dias atuais muitas pessoas colocando a palavra do homem sobressaindo sobre a verdade, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Sabe, nós devemos crer no que diz é a palavra de Deus e não aquilo que o homem pode interpretar. Não é a religião que é a verdade é a palavra de Deus, é tudo aquilo que está contido na palavra de Deus. Somente Deus é o dono da videira e a verdade. E o nosso Deus, Ele é o lavrador, é Ele que está limpando, adubando para colher frutos. O primeiro elemento dessa comparação feita por Jesus nós já vimos, que é a videira. E sabemos que o nosso Senhor Jesus é a videira verdadeira, é aquilo que é legítimo. E agora nos é apresentado o segundo, que é o lavrador, o qual o próprio Cristo nos revela que é o seu Pai. Deus Pai, que é o lavrador. Deus, como lavrador, tem pelo menos duas funções, a qual a Bíblia nos relata nos versículos 2 dessa passagem. A primeira função é: toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Perceba que ele está dizendo que a vara que está nele
Um grande problema em que, em alguns casos, na interpretação deste texto, é pensar que ele não está falando com os cristãos, e sim apenas com os ímpios, o que não é uma verdade. Ele declara: vara em mim. Os ímpios não estão nele, são os cristãos que estão. Além de, nesse momento, ele está falando com os discípulos, e os discípulos eram varas, ramos que estavam nele. Mas, como um cristão que está preso nele não consegue produzir fruto, todos quanto o aceitam verdadeiramente não recebem o fruto do Espírito em suas vidas, e mesmo assim seriam capazes de não produzir frutos. É uma pergunta que devemos analisar. Como pode alguém que aceitou a Cristo como o Salvador da sua vida estar preso em nosso Senhor Jesus e não produzir frutos? Nós vamos assim fazer uma análise no que diz Gálatas 5:22, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que eu quero destacar aqui nesse versículo de Gálatas 5:22 é o que nos dirá o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. O nosso irmão Jusemar recentemente deu um estudo retratando sobre isso. O texto deixa em singular, como se fosse apenas um fruto. E dentro do fruto tivesse como que sementes, aonde você tem que usufruir. Para melhor exemplificar, imagina uma mexerica. Está na época de mexerica, né? Quem gosta de mexerica sabe como é que ela é. Ela vem com uma casca. E aí quando você pega, você vê o fruto coberto com aquela casca. Mas cabe a você descascá-la para poder usufruir do que está dentro. Podemos dizer assim que são as sementes. Da mesma forma, é o fruto do Espírito. Quando você o aceita, digamos que ele vem com a casca até você, até em suas mãos. Mas dali em diante, cabe a você destacar e utilizar do que está dentro. Provavelmente, Jesus ele escolheu a videira por ser ela um arbusto, na qual em seu corpo existem várias varas, ou seja, vários ramos, e em cada ramo tem vários frutos, denominado como uva. Aqui, ele está dizendo que ele é o arbusto e que o crente é o ramo. E com isso, devemos estar ligados nele, dando bons frutos. Assim nos diz o versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando. Quando nós estamos na videira, o próprio Deus, ele é o lavrador. E o lavrador, em seu serviço, ele tem o dever de cuidar da sua plantação e de limpá-la. E quando nós estamos em Cristo, estamos limpos de todo o pecado, mas quando deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos fora da videira. E o lavrador tem um dever de lançar fora o ramo que está sujo e sem fruto. Sabe, a poda ela é dolorosa. Não sei se vocês gostam de jardinagem, mas existe uma época certa de nós fazermos a poda. E ali quando você está, aquela plantação está até bonita, aquela árvore está bonita, quando você poda, quem não conhece fala: nossa, mas acabou com a árvore, acabou com aquela plantação. Mas aquilo foi necessário para que ela frutificasse, para que ela crescesse novamente. A poda, como nós já dissemos, ela é dolorosa, mas ela é necessária, porque ela purifica a videira para que cresça e produza mais frutos. Nós vimos acima a primeira função de Deus como lavrador, e agora nós vamos para a segunda. A segunda função é limpar toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. João 15:3 nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A limpeza ocorre também quando estudamos e escutamos a palavra do Senhor e nos moldamos a ela. O momento da limpeza na videira é quando se retiram as folhas para que nas próximas frutificação virar mais frutos. Está na hora de observarmos e praticar a palavra e assim retirarmos as folhas sujas que estejam na nossa vida, tirar justamente aquilo que tem nos atrapalhado, que não serve de muita coisa, que apesar de não servir muita coisa, tem tomado
muito tempo da nossa vida e está ocupando um grande espaço? Será que você tem coisas para retirar da sua vida que tem tomado o seu tempo? Será que essas coisas que não têm valor, ela tem ocupado primazia na sua vida? É momento de você refletir. Porque o lavrador, aquilo que não está dando fruto, ele tem que tirar fora. E aquele que está dando fruto, ele tem que limpar e cuidar. E ele quer cuidar de você, ele quer cuidar de nós, para que nós continuemos a produzir muitos frutos. Sabe, agora nós vamos meditar um pouco no versículo 4. O versículo 4 tem uma frase que é assim: está em mim e eu em vós. O segredo áureo dessa passagem, acredito eu, que está no versículo 4. A melhor maneira de produzir frutos é estando nele, é estando no nosso Senhor Jesus. Eu e você, estando nele, no nosso Senhor Jesus. É maravilhoso estar ligado a Jesus, nosso Salvador pessoal, e dele recebermos forças para viver o dia a dia. Porém, o próprio Jesus disse, João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Separado da videira, o ramo não pode sobreviver. A raiz é Jesus. A raiz, por meio dos galhos, envia nutrição aos ramos mais afastados. Pode ser aquele ramo que está mais afastado, mas a raiz, através dos galhos, dos ramos, envia toda a nutrição. E dessa maneira, Jesus comunica com todas as pessoas que estão ligadas a Ele, como o ramo é nutrido pela seiva da videira. Quase que sem cessar, assim deve ser o cristão, se apegar à videira verdadeira e dela receber força e poder para vencer o mal. Quando nós estamos nele, quando nós estamos no nosso Jesus, produzindo frutos de forma abundante, é quando estamos em comunhão com a sua palavra e nada impede de vermos os frutos. Aqui nós temos a unidade do corpo de Cristo e sabemos que a unidade do corpo de Cristo ela é fundamental. Sabemos que nós estamos ligados em um único corpo e por isso nós devemos preocupar com o nosso irmão, preocuparmos com a unidade da igreja. Dar frutos é um aspecto muito importante nessa parábola da videira. E o resultado natural, quando o ramo permanece ligado à videira verdadeira, é dar frutos. E dar frutos significa que a mensagem da salvação não deve ficar limitada somente a nós. O objetivo da vida cristã é a frutificação, é a reprodução do caráter de Cristo no crente, é a reprodução do caráter de Cristo em nós, para que se possa reproduzir nos outros. E assim, a mensagem da salvação não será limitada apenas a nós. Por isso que nós devemos dar frutos, para que a palavra da salvação chegue a todos. O fato é que para darmos frutos, nós precisamos estar em Cristo. E isso nos traz alguns questionamentos. Será que você está em Cristo? Será que você pode dizer que você está preso em Cristo? Será que você pode dizer que você é um ramo que está ligado em Cristo e tem produzido frutos? Aqui nós vamos ver alguns questionamentos. O primeiro questionamento é: o que é estar em Cristo? A própria palavra nos responde, isto mesmo neste capítulo. A resposta está no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Para estar em Cristo e permanecer nele, nós precisamos guardar o mandamento. Jesus reitera isto um pouco à frente, lá no verso 14, quando ele nos diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não existe como permanecer em Cristo sem fazermos aquilo que Ele nos manda. E isso nos leva à próxima pergunta, que é: o que é que Ele nos manda? Sabe, Cristo também responde isso no próprio capítulo 15, no versículo 12, quando Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Claro que este não é o único mandamento que Ele deixou para seguirmos,
mas é o que ele cita neste contexto e devemos fazer e refletir. Cristo também disse de maneira clara que devemos, antes de mais nada, amar a Deus acima de todas as coisas. Marcos 12:30. Porém, o próprio João relaciona o amor de Deus com o nosso amor ao próximo, lá em 1 João 4:20 e 21. Ou seja, mesmo que Cristo esteja citando apenas uma parte dos 2 mandamentos, ele está falando do todo. O mandamento que devemos seguir para permanecermos na videira é o de amar ao próximo como a Cristo nos amou e de amarmos a Deus acima de todas as coisas. E isso nos leva à próxima pergunta, e nós já estamos finalizando. O que é esse amor que Cristo está falando sobre? Novamente, a própria palavra nos responde isto, lá no versículo 13 do capítulo 15, que nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O padrão que Cristo está levantando aqui é o mesmo com o qual ele nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós de maneira voluntária. O que ele está nos mandando fazer é o mesmo que ele fez por nós. Será que nós estamos dispostos? Versículo 13: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O padrão, meu prezado, que Cristo está levantando aqui é o mesmo que ele nos amou. E para nós concluirmos, o nosso modelo é aquilo que o Senhor Jesus viveu no seu relacionamento com o Pai, quando ele diz: assim como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Ele insiste em dizer que devemos permanecer nele e que as palavras dele devem permanecer em nós. E chega ainda a dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí pode pedir qualquer coisa que vocês terão. Pois o que o Pai mais quer é que nos tornemos discípulos e discípulos de Jesus, e assim produzindo frutos e mais fruto. Que a palavra de Deus venha continuar falando ao seu coração e que possamos seguir a videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero agradecer a todos que participaram conosco, assistindo, tomaram tempo para assistir essa mensagem que foi preparada. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração e você sinta a tua vida diferente por ter ouvido esse estudo que nós tivemos agora. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor esteve conosco, o Senhor nos ensinou mais uma vez. Pedimos que o Senhor esteja nos auxiliando a colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Nós lembramos que o teu Filho disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse me ama. Aquele que ouve as minhas palavras e as acata, esse é o meu discípulo, esse é o escolhido, esse é meu. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê determinação, não só de ouvir o que foi falado, mas de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém.
da lei de Deus e dos profetas, fosse até doutor, batia em seu peito um coração cansado das letras do saber, na vida um vazio, solidão, angústias, o viver. O sofrimento parou, era preciso renascer para encontrar o Reino eterno. Como fazer para reviver o dia que nasci? Quem nascer da carne é carne,